Eu quero dizer para vocês, então vou dar um pouco da continuidade do assunto que eu falei pela manhã, no pequeno expediente. Eu comecei nesta casa em 2020. E eu passei por vários mandatos aqui, e com muitos vereadores, muitos deles que não estão mais na casa, a maioria deles não estão mais na casa. Mas eu tenho visto, presidente, que essa casa, ela está ficando um pouco adoecida. Sabia? A gente está reverberando algo para a sociedade que eu acho que não está sendo bom. A gente está passando muita intriga, muita mágoa, muito revanchismo. E isso, eu não sei, não é esse parlamento. Eu vou dizer a você, eu estou já de 2004 para cá, são vários anos. E eu estou percebendo que tem acontecido nessa casa momentos de muita hostilidade, que não representam o que a sociedade quer de nós. A sociedade não quer de nós isso. A sociedade quer que a gente possa estar propondo leis. A sociedade quer que a gente fiscalize. A sociedade quer que a gente tenha um Recife melhor para ela. A sociedade quer isso de nós. Mas nós estamos com muita hostilidade. Estamos aqui nessa casa brigando muito. E eu acho que a gente foi eleito pelo povo que quer de nós que a gente lute por um Recife melhor, por um Recife com qualidade, por um Recife que possa estar cuidando das pessoas. É isso que eu sei, o que me pôs a vir a essa casa. Por isso que eu nunca mudei a minha posição. O que me trouxe a essa casa foi, primeiro, o compromisso de um homem que veio de um bairro muito humilde e conhecia as necessidades e as lutas do bairro. Em segundo lugar, chego nessa casa com o apoio dos trabalhadores e trabalhadoras. Fui eleito porque os trabalhadores dali me reconheceram e eu passei a com esse reconhecimento, ter a oportunidade de ser eleito. Também os irmãos na igreja também me deram um apoio para que eu pudesse estar aqui. Então, quando eu chego aqui, eu tenho um papel a cumprir. O meu papel a cumprir aqui nessa casa é fazer, primeiro, pelo Recife como um todo, mas nunca esquecer a defesa do direito do trabalhador, nunca esquecer a defesa do direito da trabalhadora, em detrimento de qualquer questão. Está sempre posicionado no momento, naquilo que me trouxe aqui, respeitando aqueles que votaram em mim. Então, isso tem sido o nosso mandato. Então, eu percebo que, muitas vezes, no calor da emoção, a gente está perdendo um pouco o caminho que realmente o que nos trouxe aqui a cada um de nós. O que foi que trouxe os vereadores e as vereadoras para estarem aqui? Porque o povo nos colocou aqui. Essa é uma discussão que a gente precisa ver, uma reflexão que a gente precisa sentir. Então, por isso que eu venho aqui, nessa casa, colocar que eu acho que os ânimos estão muito exaltados. E eu não acho que isso é o melhor formato. Eu não acho que foi para isso que nós fomos trazidos a essa casa. Nós fomos trazidos a essa casa pelo povo para cuidar do Recife. Mas eu escuto o vereador Gilson Machado. Parabéns, vereador. Tenho muito respeito pela sua autoridade. Quero dizer que você é um grande colega que eu fiz aqui. A gente tem vários embates políticos e de posição, porque cada um, afinal, é senhor do seu mandato e cada um defende a sua ideologia. Mas eu quero dizer que nossa luta aqui, Luiz, é por um Recife melhor. E é por isso que eu venho aqui nesse aparte hoje, para relatar um projeto belíssimo que Maceió fez pelo prefeito do PL, que foi a Ecobicicleta.
A Ecobicicleta é um projeto que a gente quer implementar aqui no Recife, sendo que eu, como vereador, eu não tenho autoridade para fazer isso. Mas eu vou botar uma indicação aqui na Câmara dos Vereadores para trocar os cavalos de rua por motoristas de bicicletas autorizados. Lá eles chamam de ecobicicletas, que tira o cavalo das ruas e o cara lá que faz o recolhimento de lixo, a reciclagem, aquele pessoal vira um funcionário da prefeitura com a bicicleta elétrica autorizada para fazer o recolhimento de lixo. Isso é um projeto sensacional que eu recebi lá de Maceió e a gente aqui no Recife precisa fazer isso, Luiz. Por quê? Você vai nas ruas do Recife e a gente vê diversos cavalos sendo maltratados diariamente. Inclusive, teve um protesto recentemente aqui na frente da Câmara dos Vereadores do pessoal dos carroceiros, com vários cavalos. Então, a Prefeitura do Recife ela precisa cair em campo e pegar exemplos em capitais aqui do Nordeste. E esse é um exemplo que deu certo lá em Maceió e eu tenho certeza que vai dar certo aqui no Recife também. E eu vou fazer o projeto por indicação e eu espero que a Prefeitura do Recife acate, porque é um projeto muito interessante. Ela regulariza o serviço do coletor de lixo, ela retira aquele cavalo que está em maus tratos e ela dá dignidade, ela dá um trabalho para o cidadão fazer o que ele já faz diariamente, que é a coleta de resíduo, a coleta de lixo, a reciclagem, e isso é uma coisa que a gente precisa para o Recife para ontem. Vereador, eu falando sobre esse tema, eu estava aqui na casa, vim à casa no dia que o pessoal cercou a casa aqui com os cavalos. Na realidade, a gente vê que existe um impasse social. As pessoas usam os animais para trabalhar. Aquilo ali faz parte da vida deles e muitos deles herdaram aquilo de pais para filhos, de geração. Até porque nós sabemos que o primeiro veículo usado pelo homem que nós conhecemos foi o cavalo. O primeiro veículo usado foi o cavalo. E ele era usado para tudo, inclusive para todos os trabalhos. Hoje nós temos uma lei na cidade que proíbe, que é para proibir o uso desses animais para trabalho. Por quê? Por conta do maltrato. Não é que o animal bem tratado, bem cuidado, não conseguisse fazer. Mas o maltrato faz com que saiu uma lei aqui desta casa para que deixasse de ter e continua acontecendo. Então, a gente precisa, sim, de uma solução, de uma saída. Não dá para a gente... Ninguém aqui defende maltrato de animal. Muito pelo contrário. Tem que tratar bem o animal. Mas a gente sabe que, infelizmente, algumas coisas têm acontecido. Mas quando você fizer o projeto, eu vou me debruçar sobre o projeto também, para analisar, entender e saber se ele soluciona essa questão. Entendeu? Essa questão. Sabe? Porque tem uma questão que precisa ser solucionada na nossa cidade. Mas eu sempre entendi que, se a gente for analisar a história da humanidade, nós sabemos que o primeiro veículo usado pelo homem, desde o início, foi exatamente o cavalo. E por isso tem essa questão aí que a gente precisa pensar. Mas voltando para o tema que eu estava falando, gente, eu acho que a gente está num momento muito importante nessa casa, de entender que mesmo defendendo bandeiras diferentes, a gente precisa se respeitar. Então a gente você não quer ser ofendido, mas você solta uma graça com o vereador. Aí o outro vereador solta uma graça com o outro. E isso tem sido algo muito ruim. Porque eu pessoalmente acho muito ruim. Você chegar aqui e dizer, vereador de direita, vereador de extrema direita, não presta, não serve. Direita não serve para nada. Aí o outro diz, esquerda não serve para nada. Para onde a gente vai disso?
Toda a sociedade, ela sempre teve na história, pessoas que pensam diferente da outra. Por isso o livre-arbítrio é bíblico. O livre-arbítrio é bíblico. Você pode imaginar um Recife de uma forma e outra pessoa imaginar de outra forma. Você não pode questionar as pessoas e estar desrespeitando a cada momento, nem o que é de direita, nem o que é de esquerda. Eu acho que é isso que a gente precisa ter, esse respeito aqui na casa. Mas eu escuto o vereador Júnior de Crédito. Vossa Excelência, vereador Luiz Eustáquio, muito feliz nas suas palavras, que os pares precisam de respeito. Todos aqui foram eleitos por uma causa, por um povo, por uma categoria, por um segmento. E é preciso respeitar esta democracia. E é preciso se respeitar. Todos os dias eu chego nesta casa para pregar união. Pregar união, aconselhar os pares, para que a gente venha fazer o que a gente foi eleito, num ambiente saudável, num ambiente tranquilo, porque guerra não leva a nada. Guerra vai sair alguém ferido, e é ruim. Então é importante pregar a união nesta casa e respeitar cada um como se deve respeitar. Então, desde já, parabéns, Vossa Excelência, e eu vou continuar na minha luta, pregando a união e respeitando quem está no PL, quem está no Novo, quem está em qualquer outro partido aqui, eu tenho o maior respeito. Não é partido, eu vejo a pessoa, quem está no MDB, PSB, mas muito feliz as suas palavras. Obrigado, vereador. É isso, vereador. Eu quero encerrar o meu pronunciamento colocando isso. Nós precisamos encontrar um equilíbrio nessa casa. É preciso encontrar um equilíbrio. Eu sei que os interesses aqui são divergentes na questão pessoal. Na questão coletiva deve ser convergente, que é pelo Recife. A questão coletiva, os interesses têm que ser pelo Recife. Nas individuais, eu sei que algumas pessoas têm seus pensamentos, suas formas, seu lado, o formato que defende. E eu acho que todo mundo, ao meu ver, tem o direito de defender aquilo que acredita, mas respeitando o próximo, respeitando o outro. Defender aquilo que acredita, mas sempre respeitando o próximo. Do contrário, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu agradeço. E vamos continuar aqui lutando, lado a lado com vocês, lado a lado com cada vereador, com cada vereadora, que foi escolhida pelo povo do Recife. E por isso precisa ser respeitado.